e um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide que precipitaram-se e me apanharam. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. O anjo do Senhor parecia como uma colina de fogo. Então, no Sabino Canyon, aquela manhã, orando e querendo saber o que aconteceria, com minhas mãos levantadas para Deus, lá no topo daquela montanha, aquela espada caiu em minha mão, com um cabo de pérola, e seu guarda-mão sobre ela, e uma longa lâmina com cerca de 3 pés de comprimento, e brilhando como um vaso de metal ou como cromo, navalha afiada. E logo então uma voz falou, que estremeceu o cânion: esta é a espada do Senhor. E a espada do Senhor é a palavra do Senhor. Quando Pedro, Tiago e João foram levantados, e a nuvem cobriu o Senhor Jesus, e Deus falou, disse: este é o meu filho amado. Este é meu servo, e eu o tenho chamado para ser um profeta, para a era, para guiar o povo exatamente como o fez Moisés. E a ele tem sido dada autoridade, ele pode falar para algo vir à existência. Isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som. Então não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe que isto é verdade. E então, enquanto eu estava orando sobre este assunto e querendo saber o que aconteceria comigo, e vocês sabem onde eu estava? Norte de Tucson, leste de Flagstaff. Exatamente, posicionalmente, onde eu lhes disse meses antes que isso acontecesse, eu estaria de pé, e exatamente de acordo com este jornal aqui, e de jornais e dessa revista, em nosso próprio testemunho, exatamente onde isso aconteceu. Deus é perfeito e não pode mentir, e isto acontecerá. Vocês recordam na fita, senhores, que horas são? Eu citarei isso novamente. Recordem, algo está preparando para acontecer de importância. E agora, isto fez toda a nação testificar isto. Cada jornal no Associated Press e uma de nossas principais revistas e tudo mais, testificando acerca dele. E isso não é tudo ainda. Mas que um povo privilegiado, um povo privilegiado que é cristão, saber que nesta hora negra, quando não há nenhuma esperança de acordo com as ciências, e bomba atômica nos esperando, e nenhuma esperança em nossas organizações, sempre se ajuntando. Eles estão se consolidando com a marca da besta. E quando todas as nossas esperanças vão embora, em nossa economia, em nosso companheirismo cristão entre as organizações, está se encabeçando para dentro do catolicismo, o qual será a marca da besta na confederação da igreja. Mas é aqueles que amam a Deus e estão procurando por uma realidade que o próprio Deus, o qual fez a promessa na Bíblia, difunde isto perante nossa face. E faz a igreja e as pessoas, e ciência, e revistas e tudo mais, reconhecer que Ele continua sendo Deus e pode cumprir as promessas. Que tempo! Então, no Sabino Canyon, aquela manhã, orando e querendo saber o que aconteceria, com minhas mãos levantadas para Deus, lá no topo daquela montanha, aquela espada caiu em minha mão, com um cabo de pérola, e seu guarda-mão sobre ela, e uma longa lâmina com cerca de 3 pés de comprimento, e brilhando como um vaso de metal ou como cromo, navalha afiada. Eu não sabia o que era isto. Eu disse: estou com medo dessas coisas. E logo então uma voz falou, que estremeceu o cânion: esta é a espada do Senhor. E a espada do Senhor é a palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus é mais aguda que espada alguma de 2 gumes. Então, voltando àquilo. Então, durante aquele tempo, um pequeno e corajoso irmão aqui na igreja
E ele era um soldado e quando estava no exército, ficou quase todo arrebentado em pedaços e considerado como morto. Disse que os médicos não pensavam que ele viveria, e nem mesmo compensava tratar dele, de tão ruim era a sua condição. Os principais nervos de sua perna se arrebentaram, seu pequeno braço quase explodiu completamente, uma perna saiu quase. Mas Deus viu graça, o salvou e o curou um dia. Ele, irmão Roy Robertson, estava presente quando aquela foto foi tirada lá em Houston. Como foi dito à sua esposa através de uma visão, o que ela havia feito durante o dia e como ela tinha um problema e seria curada. E aquilo o trouxe a ser um crente, mas ele, sendo um militar, era um tipo de... espero que ele me perdoe por dizer isso, de onde todo o lado áspero, meticuloso, dando ordens no exército. Como um comandante de homem, ele tinha de falar duramente, faça isso, bem? E no entanto ele creu. Mas firme, vindo à igreja e vendo o sobrenatural, ele disse, eu creio nisto, porém isso é para alguma outra pessoa. Mas certa noite o Senhor o despertou, certa manhã. Nós estávamos assentados, ele e eu, parecia como em Jerusalém, na mesa da comunhão do Senhor. E eu estava falando, ele não podia entender aquilo. E o irmão Roy, assentado aqui presente, olhando bem para mim agora, e ele viu isto. E ele me chamou em Houston ou no Arizona, ou me mandou uma carta, e eu telefonei para ele. Ele disse, o irmão estava sentado lá, irmão Branham, e eu vi aquela grande coluna de luz entrar e apanhá-lo, e afastá-lo da mesa do Senhor. E o irmão foi para o lado oeste, pois ele estava sentado do lado leste, me olhando ir para o oeste. E essa luz entrou e me levou para fora. Disse que havia sido numa manhã como se fosse uma visão. Levantou-se da cama por volta das 3 ou 4 horas da manhã, algo assim, e viu isto acontecer. E ele disse que gritava, parecia que por vários dias, irmão Bill, volte! E Roy e eu temos sido verdadeiros irmãos. Nós temos vivido juntos e caçado juntos, e temos sido simplesmente irmãos. E ele gritou, chamando por mim, até ficar com a garganta rouca, volte, traga-o de volta, chorando. Ele disse que aqui vinha aquela coluna de fogo voltando, ou uma nuvem voltando, e ele me assentou na cabeceira da mesa, e eu tinha sido mudado. Isto foi um mistério para o irmão Roy. Eu estava mudado, parecia diferente. Eu coloquei isto aqui para algo que eu desejo recordar. Sendo mudado, quando eu lhe dei a interpretação disto. Isto foi logo antes de eu voltar para os 7 selos. Quando eu voltei para os 7 selos, então certa manhã, ele conseguiu falar com Billy e ele desejava falar comigo. E eu estava ocupado, orando pelos 7 selos. E então ele me disse isto aconteceu outra vez e repetiu outra vez. Irmão Roy, se eu entendi isto errado, o irmão me avise. E ele disse que ele levantou outra vez de manhã. Eu penso que foi bem cedo outra vez, de manhã. E ali ele olhou no quarto que viu esta grande luz e uma nuvem sobre uma montanha. Ele me perguntou, não muito tempo atrás, houve algo a respeito de uma nuvem estar sobre uma montanha? E eu disse, na Bíblia? E eu disse, sim, quando Pedro, Tiago e João foram levantados, e a nuvem cobriu o Senhor Jesus. E Deus falou, disse, este é o meu filho amado. Eu preguei sobre isto aqui, não há muito tempo. Uma pequena mensagem na fita, os irmãos podem compreender. A ele ouvi, eu suponho que talvez vocês tenham isto na fita, tenho certeza. E ele disse que eu subi a montanha, e quando ele o fez, eu estava de pé ali. E uma voz veio da nuvem, não foi assim, irmão Roy? E disse algo nesta ordem. Este é meu servo, e eu o tenho chamado para ser um profeta, para a era, para guiar o povo exatamente como o fez Moisés. E a ele tem sido dada autoridade, ele pode falar para algo vir à existência. Ou algo assim, como Moisés fez, falando para que as moscas aparecessem. E sabemos a respeito dos esquilos e assim por diante, e coisas que já aconteceram. A pequena Hattie Wright lá atrás, eu suponho que vocês já sabem o que aconteceu em sua casa. E ele lhe disse que eu havia feito o que Moisés havia feito.